Saudações vascaínos, aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu tentei fazer uma live para falar desse assunto, mas acabou travando, não deu certo, então resolvi gravar um vídeo para separar todas as negociações, em que pé tá cada uma delas, o que é boato, o que não é, para passar aqui para vocês. Levando em conta que esse vídeo está acontecendo nessa data aqui, então dependendo de quando vocês estiverem assistindo o vídeo, talvez algumas informações tenham mudado. Também vale ressaltar que só é jogador do Vasco quando assina o contrato. Se não assinou o contrato, não joga no Vasco. Bem, sem mais enrolação para o vídeo não ficar longo, vamos que vamos. Primeiramente vou falar das renovações de contrato. Bem, o zagueiro Breno está para fechar um contrato de 3 anos com o Vasco. Basicamente tudo já foi acertado entre o empresário do Breno e o Vasco. Todos os detalhes referentes à pedida salarial, ao tempo de contrato, já está tudo na mesa. E basta agora só o Breno assinar. Então a zaga do Vasco deve se manter pelo menos por esse ano e o próximo, sendo Breno e Anderson Martins. Outro jogador que está próximo de acertar a renovação é o Wellington. O Vasco fez uma proposta de 2 anos de contrato, que é basicamente o que anda seguindo com todos os jogadores, e um salário de 200 mil por mês. Até então o salário foi equacionado e o empresário do Wellington gostou. O problema nessa negociação está no tempo de contrato. Os 2 anos foi considerado pouco pelo empresário do jogador, que pensa em uma contraproposta para aumentar esse tempo de repente para 3 anos de contrato. Então, por causa disso, a negociação ainda não foi oficializada, mas o Wellington também está próximo de assinar um acerto com o Vasco. Tá, agora vamos falar sobre a negociação e já começar com a que mais me perguntam. Robinho no Vasco. Eu recebi muitas perguntas, muitos questionamentos referentes a isso de Robinho no Vasco. E toda vez que eu entro no YouTube, tem algum canal lá, bem-vindo Robinho, Robinho novo atacante do Vasco, Robinho fechado com o Vasco. Enfim, e todo mundo está levando isso em conta, que o Robinho de fato está acertando com o Vasco. Eu vou explicar o que está acontecendo. Bem, com a falta de acerto do Robinho com o Atlético Mineiro, ele foi especulado por outros clubes, e um desses clubes que ele foi especulado foi o Vasco. Porém, o Vasco não acertaria a situação salarial do Robinho, que teria uma pedida absurda. E, convenientemente, saiu uma notícia de um grupo de empresários que estaria disposto a pagar os salários do Robinho para expor a marca deles na camisa do Vasco, que é extremamente conveniente para essa informação do Robinho. Enfim, com isso parece que esse grupo estaria esperando a definição da presidência para que acertasse o lance da exposição da marca e dos pagamentos do salário do Robinho. Olha, não só referente à negociação, referente a muitas coisas, eu sou muito de perguntar o porquê. Vamos lá, uma firma quer oferecer um patrocínio para o Vasco para colocar o Robinho lá. Digamos que o Robinho fosse ganhar no mínimo 500 mil. Ao longo de um ano de contrato, quanto isso custaria para essa firma? Por que esse interesse súbito de colocar o Robinho no Vasco? E por que essa conveniência de, depois de estar saindo as notícias sobre o Robinho, do nada surgir essa informação sobre essa tal empresa que estaria disposta a colocar o Robinho no Vasco? Aí você fala, mas Vascaíno, sincero, isso acontece no futebol, isso já aconteceu em outros clubes, isso até que é normal. Cara, isso de fato aconteceu algumas vezes no futebol e na grande maioria das vezes deu merda. A firma para de pagar do nada, deixa as coisas na mão do clube, aí o clube tem que se virar com o jogador. Mas enfim, sobre esse grupo de empresário, eu não consegui informação nenhuma de onde são, o que fazem, qual é a marca que está expondo, o que eles querem com essa visibilidade, de onde saiu a ligação deles com o Vasco. Não existe nada sobre isso, a não ser algumas informações que saem em sites do Vasco, sites ligados ao Vasco. Mas outros sites assim ligados à mídia de esporte não tá abordando isso, o que para mim também já é bem desconfiável. Tá, beleza, digamos que mesmo assim você esteja acreditando nisso, dos empresários aí desse grupo que quer porque quer colocar o Robinho no Vasco, porque eles são legais demais. Enfim, minha opinião sobre esse lance do Robinho, balela pura, eu não acho que isso está acontecendo. Eu não vejo essa bondade toda de um grupo de empresários que ninguém sabe de onde saiu, com quem esses caras estão conversando e de onde são, que querem porque querem colocar o Robinho no Vasco, não sei porquê. Eu, na minha opinião, isso é caô. Mas é aquilo, cada um acredita no que quer, é aguardar para ver. Eu, de momento, sou muito desconfiado dessa informação e acredito que ela seja mentira. Vamos para a segunda furada da noite. O Vasco estaria negociando com o uruguaio Lodeiro. Bem, o Lodeiro foi um meia que jogou pelo Botafogo algum tempo atrás, jogou, se não me engano, pelo Corinthians. E até que tá jogando bem lá fora no time dele. E não sei porquê, não sei de onde saiu isso,
que o Lodeiro estaria negociando com o Vasco. É mais uma informação que você só encontra em sites ligados ao Vasco. Você não encontra em outra mídia falando sobre isso. Bem, informação referente ao Lodeiro é que o Anderson Barros, que já trabalhou com o jogador, estaria negociando isso, que o cara estaria para vir e já estaria tudo acertado. Mas de fato, referente ao Lodeiro, eu não encontrei nenhuma informação disso. Inclusive no time que ele está lá nos Estados Unidos, não existe nenhuma informação referente a isso, dele estar saindo para o Vasco, então dele estar saindo. Por enquanto parece que está tudo normal e ninguém nem tomou conhecimento da saída do Lodeiro. É outra informação furada, eu não sei de onde tiram esses nomes, mas enfim. Entre Vasco e Lodeiro não tem nada, pelo menos não existe nenhuma informação saída do clube dele e não tem nenhuma informação interna que ligue ele ao Vasco. Então é outra negociação furada. Bem, agora vamos falar de negociações que estão de fato acontecendo. Está sendo estudada uma troca entre Escudeiro e Chiesa. Alguns empresários intermediaram isso para que os clubes tomassem conhecimento e o Vasco e o Vitória acabaram gostando dos moldes. Então começou essa conversa para que haja uma troca entre o Escudeiro e o Chiesa. Pela parte do Chiesa parece que está tudo certo para ele vir para o Vasco, mas pela parte do Escudeiro nós temos problemas. Não que o Escudeiro não queira sair. Ele de fato tem pouquíssimo espaço no Vasco e com a chegada de outros jogadores o espaço dele vai caindo cada vez mais e dificilmente ele jogaria no Vasco. Porém, o Escudeiro tem pendências a receber do Vasco. O Escudeiro ele é um daqueles jogadores que recebiam luvas, que é um dinheiro a mais fora o salário. E ele parece que ele está com 3 meses de luvas atrasados. Também tem o fato do salário do Escudeiro ser maior que o salário do Chiesa. Então isso também está dificultando, porque tem que gerar toda uma conversa para que ele aceite reduzir o salário ou o Vitória aceitar o que o Escudeiro está ganhando. Então isso também está sendo adequado, mas por enquanto entre as diretorias está tudo certo para que haja uma troca. O empresário do Escudeiro disse que não existe nada certo, porém o Escudeiro tem sim vontade de jogar no Vitória e ainda tem esses lances a resolver com o Vasco sobre essas pendências financeiras e também o lance do salário. Caso haja uma definição sobre isso, talvez o Escudeiro seja trocado sim com o Chiesa. Bem, o Vasco também está sondando a situação do volante Patrick, que jogava no Sport. O Vasco fez uma sondagem pelo jogador para saber os moldes de contrato dele, e até então tá tudo no esqueminha. Ele virou uma opção para caso o Vasco não consiga acertar a renovação com o Wellington. Esse Patrick é a opção de escape, para ter um volante a mais no elenco. Bem, o Fluminense também está estudando essa contratação. Como o Vasco não fez uma investida e o Fluminense está tentando remontar o seu elenco, esse Patrick em tese parece ser um jogador barato, por isso também agradou a diretoria do Fluminense, que pretende também fazer uma proposta pelo jogador. Mas por enquanto a situação do jogador continua na mesma, e o Vasco só vai investir nele caso não acerte com o Wellington. Bem, outro jogador que também está na mira do Vasco é o Thiago Galhardo. O jogador estava atuando por empréstimo para um time do Japão, porém esse contrato não será renovado e ele voltaria para o Coritiba, que tem os direitos do jogador. Porém, o contrato dele também se finaliza no meio do ano, ele poderia assinar um outro contrato. Então o jogador meio que encaminhou uma rescisão amigável para fechar com outro clube. E esse clube seria o Vasco, que já tem conversas adiantadas com o jogador já para fechar essa contratação. Porém, essa contratação desse Thiago Galhardo só poderá ser oficializada quando terminar o vínculo de empréstimo, ou seja, só a partir de 1º de janeiro poderia ser anunciado por outro clube. Então o Vasco está aguardando esse prazo dele, também a definição dele com um contrato com Curitiba, que ele tem que fazer essa rescisão amigável. Estando tudo certo, tudo nos moldes que foram acordados, o Thiago Galhardo deve sim ser anunciado pelo Vasco. Bem, o último nome é do atacante Cristaldo. Bem, o Cristaldo foi oferecido pelo Vasco, a situação de atacante do Vasco corre pela mídia e muitos empresários vêm oferecer seus jogadores para o Vasco. Caso a diretoria gostasse do nome do jogador, passasse pela comissão técnica, haver um acordo para a contratação dele. No mês passado, o Cristaldo foi oferecido pelo Vasco, mas a pedida salarial do jogador foi considerada muito alta e a diretoria desistiu do negócio no ato. Porém, agora, com a situação de mercado, as coisas afunilando e o cara não vendo para onde ir, ele voltou a conversar com o Vasco e reduziu essa pedida salarial em um montante que a diretoria considerou ok. Ao todo, o jogador custaria cerca de 190 mil por mês, junto com o salário, as luvas, tudo isso. Em relação a dinheiro, porque essas luvas, como elas são pagas separadas, o Cristaldo ele seria mais barato que o Chiesa. Porém, o Chiesa continua sendo prioridade pela diretoria do Vasco. O que acontece? Se o Vasco contratar o Cristaldo, o Vasco vai ter que pagar o salário do Cristaldo e do Escudeiro.
Se o Vasco trocar o escudeiro com o Chiesa, o Vasco teria que pagar apenas o salário do Chiesa. Então, em tese, seria mais barato no cômputo total. Por enquanto, o nome do Cristaldo foi para avaliação do Zé Ricardo. Dependendo do que o Zé Ricardo achar, a diretoria pode continuar com o negócio ou não. Por enquanto, a prioridade ainda é o Chiesa, mas caso essa negociação não avance, o Cristaldo é a opção mais próxima. Bem, basicamente isso, eu falei de todas as negociações e eu queria a opinião de vocês sobre isso. O que você achou da renovação do Breno? E o que você acha da pedida salarial e o tempo de contrato do Wellington? Você acredita nessa negociação do Robinho e do Lodeiro? O que você acha de Thiago Galhardo? E Chiesa, você gostou dessa troca dele pelo escudeiro? Você prefere Chiesa ou Cristaldo? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.